Olá pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos à minha vida Jornada do Perdão, que eu estou fazendo aqui com a minha amiga Tina Calafel, terapeuta integrativa também, coach relacional. E está sendo uma jornada muito bonita, transformadora, curadora para todos aqueles que estão participando. Nós estamos recebendo mensagens super gostosas de todo mundo. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindas e bem-vindos. Os meninos também, inclusive, claro. Hoje nós temos um tema um pouco diverso, será a respeito de algumas liberdades, e é interessante já estar pensando nesse tema de liberdades, de fluidez, a partir desses movimentos do perdão, e eu tô aqui pensando nisso, e ouvindo um monte de gargalhada do Marcelo lá embaixo, que está aprontando. São temas que não é sempre que a gente encontra por aí falando, né? E não só falando, mas tratando com humanidade como a gente trata, com respeito, com carinho, né? Com tudo o que acontece aí, que a gente sabe que tem muitas nuances tudo isso. E não há uma receita mágica, uma fórmula única e um caminho único. Existem muitos caminhos, muitas maneiras, muitos sentires, né? Altos e baixos. E isso vai variando dentro da gente também. Não é só de pessoa para pessoa que muda, mas muda de momento para momento dentro da nossa própria história. E agora eu venho tendo contato com algumas pessoas falando a respeito da lunação, da nossa alunação interna, e tem feito muito sentido perceber não só a ciclicidade a partir do feminino, mas também essa ciclicidade a partir de outros movimentos e outros momentos, né? Do masculino também, que as lunações interferem, e eu não sabia. Você daqui nesse assunto e o Marcelo lá embaixo assistindo o desenho e gargalhando, 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 gargalhando. Eu, é isso que representa para mim. Porque vai além de voar, que eu amo mesmo, gente, é muito estranho, mas eu amo voar. E se deixasse, eu teria, sabe, os helicópteros da Sky, todos os desenhos infantis, com aquelas armaduras e carrinhos, instrumentos todos que voam, porque eu adoro. Mas vai muito além de um voo físico. Essa possibilidade, para mim, é o que mais representa a liberdade, essa possibilidade de sorrir, essa possibilidade de ter alegria para pessoas como eu, que convivemos com uma série de rigidez, né? De questões muito fechadinhas. Não pode rir, se rir tá parecendo qualquer outra coisa. E aí, quem conviveu muito com isso, hoje rir para mim, sorrir é uma dos maiores símbolos de liberdade, de fluidez, de quando as coisas estão acontecendo internamente, assim, de uma maneira mais confortável, fluida, limpa, sabe? Mais dentro do ritmo da natureza. A natureza, ela tem esse movimento bonito, né? Do outono, onde caem todas as folhas, onde se deixa ir aquilo que não serve mais, que já não está mais nutrindo. Aquele movimento do inverno de olhar para dentro, só da seiva, fazendo aquela vida interna, onde todo mundo acha que a planta morreu quando está olhando por fora, mas aquela energia está ali se resgatando por dentro. E depois vem a primavera, trazendo de novo novas folhagens, flores, frutos, toda a exuberância que ela coloca, aquela vida interna que estava guardadinha, toda ali dentro, ela coloca para fora e traz numa exuberância maravilhosa. E depois vem o verão, onde toda alegria, solaridade se planifica. E eu acho que para a vida, para a gente, nós temos essas energias, esses ciclos que podem acontecer em maior ou menor número de dias ou de horas, mas é muito gostoso a gente perceber quando que a gente está deixando ir, está liberando as nossas mãos para receber algo novo e está se permitindo esse movimento de sentir, de viver, de trazer essa fluidez natural e
tanto acontece no bicho-homem, como acontece na natureza externa, né? E nós também fazemos parte dessa natureza. Existem aí muitas linhas teóricas mencionando que nós somos células desse grande corpo do planetário, né? Esse grande corpo do planeta Terra. E por que não, né? Se a gente for, por que não dar o nosso melhor? Eu vi exatamente a mesma ideia com a historinha do sapo, né? Que o sapo, quando você coloca numa água fria e vai esquentando, ele não pula, ele se adapta. Então ele adapta a própria energia e vai se adaptando àquela nova temperatura e vai se adaptando, mas ele gasta tanta energia se adaptando, que ele perde o time de pular. Quando ele percebe que está quente demais, ele não tem mais energia para pular. E aí é o que a gente faz algumas vezes na nossa vida, porque a gente não percebe, a gente perde o time da coisa, perde o time da prioridade. O que eu posso mudar, o que eu posso fazer por mim, e às vezes acaba se perdendo. Quando a gente volta para um outro olhar de dizer, de parar tudo, e é para tudo mesmo, olhar para a nossa vida, olhar para tudo que nós construímos até hoje e dizer o que vale e o que não vale, o que vai e o que fica agora, o que merece ter essa atenção, dessa permanência e o que não merece. E aí, quando a gente faz esse movimento de olhar para a nossa história, olhar para a nossa biografia, o que eu já escrevi da minha biografia até hoje, o que eu quero escrever daqui para frente, que eu tenho hoje é o dia que eu estou mais jovem do resto da minha vida. E aí, não adianta eu vir com a história de já tô velha. Já tô velha e você sou mais jovem hoje. Não vai ter cronologicamente uma idade inferior a essa. E daqui para frente, o que eu quero construir? Como que eu quero que seja a minha história? Olhar para isso e falar, ok, essas decisões, essas ações estão me levando na direção daquilo que eu quero ou não estão? E entrar na liberdade, ela vai estar muito associada a essa liberdade de escolha. Porque se eu não tiver liberdade de escolha, eu não tenho liberdade nenhuma, né? E De olhar para a mentalidade. história de mentalidade, de olhar para a minha história, de saber que sim, eu sou responsável por tudo que aconteceu até aqui. E não significa que, de repente, você nasceu em um lugar, viveu tal experiência, já foi, já passou. Mas e agora? Eu permaneço nesse lugar? Você pode falar muito bem disso, que você já passeou aí no Brasil, né? Já morou em vários lugares. Eu morei entre São Paulo e Rio apenas, um eixo mais comercial do Brasil. Mas eu fui ao Rio, e não fui porque, um belo dia me deu vontade e fui morar no Rio. Eu fui a trabalho, fui convidada a ir morar no Rio. E eu fui daquele jeito, morrendo de medo. O primeiro dia que o meu antigo líder fez a convite, né? Ele era o dono da empresa. Eu olhei pra cara dele, eu no Rio, o que eu vou fazer no Rio? Aí no dia seguinte já veio aquela cara de, talvez, Esse, mas em si. Aí no terceiro dia, tá bom, vai, eu vou. E aí, mas foi uma coisa muito valiosa. Agora, se eu não tivesse me dado essa oportunidade, como que eu estaria aqui hoje? Sem essa experiência, sem saber como seria viver fora, sozinha, morar sozinha, cuidar de todas as coisas sozinha. E hoje é uma das coisas que mais me dá força, né? Porque a partir dessa experiência, me dá rumo para novas coisas, para novos objetivos e uma coisa um pouco mais concreta, porque às vezes a gente sonha que, eu quero morar na praia, por exemplo. E aí, quando a gente vai morar na praia, nem sempre tudo são flores, nem sempre a gente gosta daquela realidade. No meu caso, eu nunca tive o sonho de morar na praia. E eu fui morar. E aí aquela coisa de, ai meu Deus, não pode comprar móvel assim porque o móvel estraga, não pode. E aí naquele universo todo foram muitas novidades para mim. A viagem não dá a mesma noção do morar fora. isso é Eu verdade.
porque são experiências diferentes. Quando eu viajo, eu não preciso me preocupar com a mobília do lugar, eu não preciso me preocupar se deixo janela aberta ou se não deixo, se vai chover, se não vai, se cuida da casa, se tem mais poeira, se tem menos, enfim. Tem É uma série de verdade. coisas que parecem bobeirinho, mas na hora que a gente vai somar o todo, isso demanda uma energia, um tipo de atenção. Isso me lembra muito, ouvindo, vendo toda essa história de novo, eu não consigo dissociá-la nesse momento da história que a Paula Abreu contou a respeito daquele moço que tinha aquela peça dos ossos de vidro e ele era desse tamaniquinho, tem foto dela com ele no perfil dela e ela aprendeu pra caramba com ele, ele viveu, casou, teve filhos, contrariando a expectativa dos médicos de que ele não passaria de 7 dias de vida. Ele morreu com 40 e poucos anos. E aí, quando ele estava morrendo e tal, a família dele foi se aproximando dele para conversar. E aí ele falou de novo para ela: não está acontecendo comigo, está acontecendo para mim. A vida acontece para a gente, para nos beneficiar, para trazer experiências, amadurecimento e muitas coisas positivas. Se a gente souber enxergar esse para nós e não, por que isso está acontecendo comigo? E não se colocar num papel de vítima, mas aproveitar cada experiência, a gente vai ter uma riqueza de vida tão maior. E ela falando, ela mencionando, ela até se emocionava mencionando sobre esse rapaz, porque ela falou que era um ensinamento tão grande, porque a morte representa, para a grande maioria de nós, um mergulho no desconhecido, né? Em geral, a gente não sabe o que vai acontecer do lado de lá. A gente não tem essa noção. Mas você se entregar para esse desconhecido com essa confiança, com essa credibilidade, é muito gostoso. E é muito mágico. Chega a ser mágico a gente poder olhar para a nossa história, para tudo que a gente escreveu da nossa vida, sabendo que vai passar, mas sabendo que virão outras fases, outras épocas, sabendo que a gente pode sonhar e que a gente pode concretizar e que de alguma maneira tudo vai estar ainda associado a uma outra vida. Tudo ainda está associado a uma possibilidade e não só uma possibilidade, é uma certeza de que todos nós vamos morrer em mais ou menos tempo, mas a gente vai morrer. E Sim, tudo, olhar para essa vida, olhar para essa liberdade, por mais estranho que pareça, ainda tem a ver também com essa questão de aproveitar a minha experiência aqui, enquanto eu estou aqui, porque daqui a pouco a gente já vai estar do lado de lá. E como que eu vivi essa minha história? Se alguém for contar a minha história, o que que ela vai ter para contar sobre mim? O que que ela vai ter para contar sobre a minha pessoa, sobre o meu caráter, sobre a minha trajetória, sobre os meus ensinamentos? Quando a gente exato. para para olhar tudo isso, a gente tem uma outra visão. Beleza, escolha junto com responsabilidade, né? Então a gente não perde o nosso senso de adulto porque tem a possibilidade de escolher, muito pelo contrário, é aí que as escolhas se tornam mais firmes, mais consistentes. A Flávia Lira mencionou aqui que liberdade é, para ela, ter a opção da escolha, né? Isso é uma forma de liberdade. Eu, E hoje, para a gente, está muito claro que escolher amar, escolher substituir raiva, rancor, remorso, culpa por acolhimento é uma dessas escolhas mais lindas, livres e fluidas que a maioria das pessoas não recebeu como ensinamento dentro de casa. Ou não de uma maneira tão leve, tão bonita, tão acolhedora. Quando nós falamos em liberdade hoje, e nós já tocamos nesse assunto em outras vezes, por outras vertentes, mas eu repito, nós temos caminhos que são, como a Tina falou agora, infinitas possibilidades. São milhares de lares, caminhos, lugares, formas de fazer, maneiras de expressar, maneiras de treinar o olhar, por que ótica eu estou enxergando a vida, se eu estou enxergando.
né? Porque muitas vezes a gente está ali batendo de frente com alguma situação ou alguma pessoa sem enxergar do ponto de vista dela. Eu vou pegar aqui para vocês verem de novo. Eu vou trazer o meu exemplo maior que vocês gostam. Vocês lembram, quando nós somos crianças, nós temos uma diferença de altura na visão dos nossos pais, e isso chega a ser físico. O pai e a mãe estão numa determinada altura, a criança está em outra. Quando a gente está andando com eles de mãos dadas, eles vão olhar pela rua para atravessar, muitas vezes a gente está atrás de um carro e a gente só enxerga o carro, ou um poste, de repente, alguma coisa que está ali limitando a nossa visão. Eles estão mais altos, eles conseguem ver além do que nós não conseguimos. Então, muitas vezes, não é porque a criança não tem responsabilidade, que não sabe atravessar uma rua, é porque ela não tem ainda esse campo de visão um pouco mais ampliado. É a mesma coisa quando a gente está olhando de baixo e está vendo só isso, e a gente está brigando com o pai ou com a mãe ou com outras pessoas, porque a pessoa está vendo, está falando de outras coisas e a gente não está entendendo. A gente só está olhando aqui por baixo. Quando eles estão vendo de outros ângulos, eles começam a ver detalhes e coisas que nós não tínhamos antes. Não tínhamos essa percepção de que existe todo um universo, uma figura, uma imagem, uma representatividade. Existe talvez uma periculosidade, talvez uma segurança, que às vezes a gente não está enxergando olhando de baixo. Quando nós falamos em alterar o ponto de vista, nós estamos falando em alterar perspectivas. Se alguém está também muito alto que só vê isso, qual é a consciência dessa pessoa? Qual é a diferença de olhar de pessoas que estão por perspectivas diferentes? E a gente sabe que isso é elaborado na nossa vida. Quando a gente cresce um degrau, a gente ganha um novo aporte, a gente ganha um novo aspecto, um novo vislumbre, um prisma, sabe? Essa divisão do olhar, exatamente isso. Quando a gente traz aqui essa proposta da jornada do perdão, é para treinar esse olhar de não se colocar simplesmente no lugar do outro, mas é de crescer e trazer os meus valores para também uma perspectiva próxima à do outro. Porque mesmo que a gente fique lado a lado, mesmo os nossos dois olhos não enxergam 100% a mesma coisa. Um olho enxerga um campo, outro olho enxerga outro. Tem coisas em comum? Tem. Mas o fato da gente estar lado a lado, ainda assim, tem visões que se diferenciam em alguns pontos. E respeitar o lugar do outro, respeitar os sentimentos, as emoções do outro e também as nossas. Porque está tudo bem. Assim como tudo passa, tudo ensina. E respeitar os nossos sentimentos, as nossas emoções dentro de cada experiência é extremamente importante. O que a gente quer dizer com tudo isso? A gente vem vindo num crescente em temas, em assuntos, nessa jornada do perdão, falando de aspecto físico, falando de aspecto emocional, falando das questões relacionais, falando agora dessa liberdade que sim existe, uma liberdade de escolha, tanto escolha consciente como uma escolha emocional, entre escolher o que eu quero vivenciar, o que eu quero experienciar para minha vida, para minha história, como também liberdade da fluidez do sentir. E esse sentir só vai ser possível quando a gente se libertar dos padrões de culpa, culpa que a gente direciona ao outro, culpa que a gente traz para a gente mesmo. E aqui está mais uma vez o nosso convite muito carinhoso, muito especial para participar do Detox da Culpa. Vai ser de uma forma muito gostosa, porque é uma maneira integrada entre todos os conhecimentos, os recursos técnicos que a Tina tem, todos os conhecimentos, recursos técnicos que eu tenho, somados à nossa amorosidade, ao nosso acolhimento, de olhar um por um em cada situação, em cada necessidade, e fazer esse perdão começar
a ser aflorado, a ser sentido a cada horinha desse nosso encontro. Esse evento, e aí eu vou pedir a licença para vocês e a permissão para a gente começar a falar com mais detalhes a respeito desse evento, porque vai ser algo muito importante para a gente, é de um carinho muito gostoso, que a gente não está falando aqui simplesmente para como um comércio à toa, é como algo, é um filho nosso, né, que a gente criou, a gente gestou, gerou e está aí botando para o mundo, que é um filho de muito fruto de muitos aprendizados da nossa experiência e também ele é alvo da nossa vontade de contribuir com o mundo, então, de coisas que nós já passamos, já vivenciamos e hoje temos condições de acolher. Então, ele vem de um lugar mútuo, de um lugar conjunto, com técnicas, com recursos, com terapias, mas também com muito acolhimento, com muita responsabilidade, carinho, gentileza e generosidade, para fazer esse percurso ser tocante, emocionante, mas ao mesmo tempo libertador. E é libertar lá do fundo da alma. Cada um tem aí uma experiência e apresentação para esse lugar que pode ser de mais paz, né? De mais fluidez falante. Por quê? Vocês vão ter um ano de acesso, de revisitar esses lugares. Eu já participei de alguns eventos, algumas imersões assim, que foram transformadoras, e aí num belo dia eu acordo e falo, meu Deus, eu preciso daquilo de novo. E aí parece que uma meditação, alguma coisa que aconteceu naquele evento, tem um dia que aquilo ressoa em mim, fica latejando, do tipo, precisa, vai lá olhar aquilo de novo, e quando eu olho, a experiência é outra, é emocionante de novo, cura algo a mais de novo, e ter esse acesso por um ano te permite essa liberdade de, em um belo dia, você olhar para aquela questão e falar, peraí, elas falaram alguma coisa a respeito disso que eu acho que eu preciso ir lá olhar de novo. E aí parece que você não tinha ouvido antes, do jeito que foi dito, né? Ou que você já está pronto agora para ouvir, para reassimilar aquele conceito, aquele conteúdo, ou aquela experiência energética. Então a gente deixa isso aberto para vocês se emocionarem de novo, vivenciarem de novo, no tempo e no espaço que vocês desejarem, quantas vezes quiserem, ao longo desse um ano. E, além disso, a Tina já mencionou, nós teremos esse nosso acolhimento posterior, que vai ser no dia 19, vai ser um revisitar para acompanhar um pouco mais vocês, perceber como foi essa uma semana depois dessa revisita, porque é detox. Vai mexer em nível celular? Sim. Vai mexer em nível emocional? Vai mexer em nível energético? Vai mexer em consciências, em pensamentos e vai fazer aquele turbilhão. Então, é natural que no sábado e no domingo fique tudo muito estranho e depois as coisas comecem a se assentar. Então, é um período que a gente pede esse descanso, esse momento só para vocês, para depois ter esse momento de recuperação. E aí, no sábado, a gente vai tornar a trazer esse acolhimento, ver como que vocês estão se sentindo, como foram essas experiências, para ter esse momento ao vivo. Entretanto, nós estaremos ali para tudo que vocês precisarem no decorrer da semana. Do tipo, não estou dando conta, eu estou muito bem, estou mais ou menos. A gente está para dar esse suporte também, tá? Não, lógico, não 24 horas por dia, assim, completamente, mas a gente está aqui para dar esse suporte também. Ele não traz só a racionalidade, mas ele traz uma ampliação de, como eu tinha falado, né, de ampliar as perspectivas. E essa possibilidade traz para a gente também esse caminho de segurança, porque ele traz um lugar de voo além do racional, principalmente para esse tipo de trabalho que nós realizamos, né, com muita questão humana e cada um com a sua história, cada um com a sua dor, cada um com os seus, com as suas necessidades de limpeza interna, de purificação, de se abrir para a vida de um outro patamar, ela é muito fundamental.
isso tudo vai se unindo. Eu também tenho os meus cristais aqui. É. Eu tô com alguns hoje também. E eu estava mexendo com eles ontem, esses dias, e fazendo os meus trabalhos, porque senão a gente não dá conta. Eu tô com uma Raulita aqui. Raulita, eu deixo geralmente com os nomes. Não sei se vai dar para ler. Tem uma jaspe, pele de sapo, e um cristal rutilado, que ele tem como se fosse fios de ouro dentro É dele. linda. E isso das que estão aqui perto, né? Os grupos. Beijos!